Olá pessoal, sou o professor Marcelo da Silva, professor de Direito e de Criminologia aqui da Live Concurso. Bom, hoje eu estou aqui para dar aula para vocês de Criminologia. Essa é a primeira aula de um pacote de aulas aí que vocês que estão do outro lado adquiriram, porque provavelmente cairá essa matéria no seu concurso público, né? Então, essa é a primeira de algumas aulas. Espero que vocês estudem bastante. Tudo que nós falarmos aqui vai ser de forma muito sucinta, muito clara, muito objetiva, para que você vá bem no dia do seu concurso público. Então é isso aí e vamos lá. Bom pessoal, vou começar os estudos aqui com vocês. Se vocês quiserem se aprofundar ainda mais nessa matéria de criminologia, vocês podem adquirir o livro aí. Se não quiserem se aprofundar, acredito que o que tem aqui, esse conteúdo basta para a sua prova. Você pode ir acompanhando aí, estudando, pausando, lendo junto conosco, porque o mesmo texto que eu estarei lendo aqui vai aparecer aí na tela de vocês. Estarei lendo, depois eu vou explicando o texto, tá? Então, para a gente começar, nós vamos falar sobre o período criminológico. Existiram alguns períodos aí. Eu quero começar lendo o mesmo texto que está em tela, que diz assim: à medida que o homem tem sua razão desenvolvida, ele passa a evoluir na sociedade, vivendo em grupos, comunidades e em sociedade. Os desentendimentos constantes fizeram com que o homem pensasse numa forma de estabelecer algumas regras, o que culminou no mecanismo que definisse as regras de convivência e a forma de punição àqueles que viessem a infringir tais regras. Surge assim o jus puniendi, direito de punir. Surgem aí as leis penais. O homem e suas leis passam por alguns períodos que serão estudados nos seguintes momentos. Vejam só, o que nós estamos dizendo aqui? Que o homem, após o surgimento do homem, houve a necessidade dele viver em sociedade, viver em comunhão com outras pessoas. Mas cada um tem uma forma de pensar, uma forma de agir, e o homem acabou tendo algum desentendimento aí no meio do caminho. E foi necessário que fossem criadas regras, leis, que estabelecessem alguns parâmetros, alguns limites aí, até mesmo para que a pessoa pudesse resguardar a sua vida, o seu patrimônio, o seu espaço, o seu pensamento. Então houve essa necessidade aí do homem criar as leis, as regras, para que seu espaço pudesse ser reservado, tá? Então, na verdade, o homem, ele, para conseguir viver em sociedade, é preciso que tenham algumas regras, senão ele não consegue definir qual é o espaço do outro, até onde ele pode ir, até onde ele pode chegar, tá? E como é que ele se defende quando ele tem o seu patrimônio aí lesado, a sua vida, a vida dos seus familiares aí prejudicada, lesado aí. Bom, aconteceram alguns períodos com que o homem foi passando e suas leis, seus pensamentos, as suas regras foram mudando também nesses períodos aí. O primeiro período que eu quero falar com vocês, vai aparecer aí na tela também, é o período da vingança, que vai do século XV, que é do século XV e século XVI. E nós vamos falar um pouco da primeira fase do período da vingança, tá? O período da vingança, ele é regido pela lei de Talião, do Código de Hammurabi, tá? E a justiça era feita com as próprias mãos. Era dado o direito de a vítima agir na proporção da ofensa sofrida. Porém, se o ofensor quisesse comprar sua liberdade, isso era possível através do instrumento de composição. Tá, o que é que nós estamos dizendo aqui? Que nessa fase da vingança, na medida que o homem sofresse alguma ofensa, ele poderia retribuir aquela ofensa na mesma medida. Por exemplo, se alguém cortasse minha mão, eu poderia cortar a mão dessa pessoa na mesma proporção, na mesma medida. Eu não poderia cortar o braço dela, ela cortou a minha mão. Se ela matasse um dos meus filhos, eu poderia matar um dos filhos dela. Se ela furtasse ou roubasse alguma coisa que eu tivesse,
ela poderia me ressarcir na mesma quantidade, no mesmo valor do que ela me roubou ou furtou aí. O que acontece? Se a pessoa tivesse condições de comprar aí a sua liberdade, ela poderia fazer isso através do instrumento de composição, ou seja, eles entrariam em um acordo, ela compraria a liberdade dela e então estaria tudo certo aí, estaria sua dívida paga, vamos se dizer assim. Tudo isso no período da vingança, na primeira fase. Na segunda fase, ainda do período da vingança, ainda do século XV, século XVI, já é a fase da vingança divina. Você está lendo aí junto comigo. E a fase da vingança divina teve muita influência da religião, tá? Os sacerdotes eram que aplicavam as sanções, não era mais a pessoa lesada que aplicava a sanção. Dessa vez eram os sacerdotes que aplicavam essas sanções aí em nome de Deus e aplicavam essas sanções aí a favor daquele que havia sido lesado, tá? Havia uma aplicação de ordalhas, tá? Os chamados juízos de Deus. Como era que funcionava isso? A pessoa que lesou a outra, que cometeu um crime, um delito, ela iria passar por uma prova, vamos se dizer assim. Por exemplo, poderia se esquentar um ferro no fogo, pegar esse ferro incandescente, fervendo, colocava na mão da pessoa e ali queimava a mão da pessoa, enrolava-se uma faixa e depois de 3 dias iria dar uma olhada. Se a mão tivesse perfeita, como se nunca tivesse sido queimada, é porque Deus estava a favor daquela pessoa e ela seria absolvida porque Deus quis. Agora, se tivesse totalmente queimada, é porque Deus não livrou aquela pessoa e a pessoa era culpada pelo delito que cometeu e iria pagar por isso aí, tá? Então, nessa fase aí, a repressão ao crime era a satisfação dos deuses, era o que era pregado aí. Então, era dessa forma que era feito. Se 2 pessoas estivessem brigando para ver quem tinha razão a respeito de algum assunto, colocava as duas para gladiar, e a que ficasse viva, ficasse de pé, era que tinha razão, era a escolha de Deus, era a vontade de Deus de que aquela pessoa ficasse de pé ali. A outra pessoa era pecadora mesmo, era que havia cometido o crime. Era dessa forma que era analisado. Então isso era na segunda fase, na fase da vingança divina. E na terceira fase, ainda na fase da vingança, século XV, XVI, era a fase da vingança pública. Então veja só, nessa terceira fase aqui, já é o Estado que passa a intervir, agindo em nome do interesse da coletividade. O Estado toma a frente dessa vez. Responsável pelas aplicações das sanções, os reis, os representantes do Estado ali, o imperador, quem fosse o representante do Estado naquela época, que aplicaria aquela sanção. Príncipes, imperadores, reis, e havia muita pena de morte nesta época aí. Então, foram alguns períodos aí. Então, desta forma, é bom a gente guardar, porque pode cair na sua prova, no seu concurso público, quais foram os períodos e o que acontecia naquele período ali. Então, guarde muito bem isso. Se quiser voltar aí o vídeo, pausar, se quiser ler, anotar, é muito interessante que vocês façam isso aí, tá? Bom, além do período da vingança, houve também o período humanitário. Aí o período humanitário, ele já é do século XVII e século XVIII, tá? Então, vejamos, vamos guardar muito bem isso aqui. O período humanitário, já estamos falando do Estado liberal. Havia um crescimento da burguesia e o movimento iluminista tomava conta daquela época ali. Esse movimento iluminista aí com as ideias de John Locke, né? Que era o patrono da filosofia das luzes, que é o movimento iluminista. Com pensamentos que defendiam a reforma do ensino. E suas ideias traziam um pensamento racional, onde as questões sociais eram aplicadas de forma lógica. Em seus pensamentos ainda havia a crítica à igreja e à nobreza. Mais tarde, os pensamentos iluministas trariam a Revolução Industrial, que aconteceu na Europa em 1789, e a Revolução Francesa. Então veja só,
Tudo isso dentro do contexto iluminista ali com John Locke, né? John Locke, a filosofia das luzes ali, e aconteceu nesse período, um pouco mais para frente, é claro, Revolução Industrial e a Revolução Francesa, tudo com ideias vinda do iluminismo. O livre-arbítrio surge nessa época aí. Na sua prova vão te perguntar a respeito do livre-arbítrio, a respeito do movimento iluminista, e o livre-arbítrio então surge nessa época do período humanitário, tá? E ele surge contra a arbitrariedade estatal, que dava um poder ilimitado aos juízes. Nessa época os juízes tinham poderes ilimitados, tá? Alguns pensadores influenciaram esta época, que marca o surgimento da escola clássica do direito penal. Então veja só, no período humanitário nasce a escola clássica do direito penal. Nós vamos ver mais para frente que também tem a escola positiva do direito penal e alguns acontecimentos no período dessa escola aí. Mas nesse momento nasce a escola clássica do direito penal, tá? Os estudos sobre criminalidade eram feitos de forma dedutiva e dogmática. Veja só, isso também cai na sua prova, tá? Que os estudos sobre a criminalidade nessa época do período humanitário eram feitos de forma dedutiva e dogmática, ou seja, não tinha nenhum valor científico, tá? Nós vamos ver que na escola positiva, sim, tinham valores científicos e a forma de se pensar os estudos eram de outra maneira, tá? Então esse é o período humanitário. Guarda muito bem todos esses acontecimentos desta época aí. Veja só, ainda no período humanitário, houveram alguns pensadores, algumas pessoas que foram muito importantes nesse período aí, chamado também do período do classicismo, né? O período clássico que nós acabamos de falar aí. Nós vamos falar um pouco sobre Montesquieu, que ele pregava a separação dos poderes e escreveu a obra O Espírito das Leis. Vão te perguntar sobre Montesquieu, quais foram as suas obras aí, qual foi a sua obra, e a sua obra é O Espírito das Leis, e ali ele pregava a separação do poder, o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Ele pregava que esses poderes não poderiam ficar concentrados na mão de uma pessoa só. Teve Voltaire, filósofo iluminista francês, que pregava a liberdade religiosa. Suas ideias trouxe a tendência liberalista. Então a tendência liberalista, ela aparece aí com Voltaire, tá? Cai também. Isso, Rousseau, que é o próximo agora, também pode cair na sua prova aí, ó. Rousseau escreveu a obra O Contrato Social, tá? Essa é a obra escrita por Rousseau, onde afirmava que a sociedade está ligada por um contrato social, ou seja, a sociedade ela faz um pacto, ela faz um contrato para ela conseguir viver em harmonia. Vai aparecer também na sua prova a respeito de Cesare Bonezana. Cesare Bonezana, ele também é conhecido como Marquês de Beccaria. Ele escreveu uma obra chamada Dos Delitos e das Penas, que é um marco importante para o novo conceito da justiça penal, tá? Vale muito a pena ler essas obras desses autores. Quem tiver condições, quem tiver interesse, procurem ler. É claro que na sua prova não vão perguntar exatamente o que está escrito lá dentro. É mais para você ter uma noção de quem escreveu, em que período escreveu, de que movimento que fazia parte esse autor ou essa obra aí, tá? Então, Francesco Carrara é o próximo aqui da nossa lista. Ele defendia o princípio da anterioridade. Para ele, o crime só ocorre quando infringida uma lei penal. Bom, o princípio da anterioridade aí pregado no direito penal, ele aparece aqui com Francesco Carrara, né, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina e tal. Bom, isso nós vamos estudar mais para frente, mas veja só. Então ele dizia o seguinte, que para haver um crime era necessário que houvesse uma lei anterior que dissesse que aquilo que estava sendo cometido era um crime, porque senão não poderia ser considerado como crime, se não houvesse algo antes dizendo que era um crime aquilo ali. Continuando aqui nossos estudos, ainda falando do período humanitário, vamos continuar falando a respeito dos pensadores do classicismo. E o próximo aqui é Jean Domênico, que é autor da obra Gênese do Direito Penal, que diz que a finalidade da pena é a defesa da sociedade.
Tem também o próximo aqui, que é o Jeremias Bentham, que a partir do pensamento utilitarista, o direito penal seria instrumento perfeito para que o governo conseguisse conduzir as condutas de seus cidadãos. Franz Joseph, que foi um médico anatomista alemão, que desenvolveu a frenologia. Frenologia que já caiu em concursos públicos aí e pode cair novamente, tá? A frenologia era a teoria que dizia ser capaz de determinar o característica da personalidade e grau de criminalidade pela forma da cabeça da pessoa. O escritor escreveu a obra Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso em geral e do cérebro em particular. Vale a pena saber também que na escola clássica filosófica foi representada por Bonesana e o período jurídico foi representado por Francesco Carrara, tá? Nós vamos continuar aqui, só que dessa vez falando a respeito do período científico. Bom, o período científico se deu no século XVIII e XIX, tá? E foi marcado pelo justnaturalismo e pelo positivismo. Surge a escola clássica do direito penal e é uma etapa científica da criminologia. Procura-se o motivo de cada indivíduo delinquir e considera o crime como fato humano e social. Tem o empirismo como método de estudo. Seu método de investigação é experimental indutiva, onde o criminoso aqui é considerado um doente e recebe tal tratamento. Preocupa-se com os aspectos sociológicos e psicológicos do criminoso. Aqui o determinismo é o fundamento para a responsabilidade penal. A interdisciplinaridade é característica. Investigação auxiliada por diversas outras ciências. Pode cair aí no seu concurso também. Acreditava-se que o infrator era fruto do meio ambiente em que foi criado ou carregava uma carga hereditária. Esses eram os pensamentos da época. E os pensadores aí, nós vamos continuar, tá? Com o período científico e os pensadores aí do positivismo. Vamos falar sobre Lamarck. Lamarck foi um naturalista francês e desenvolveu a teoria dos caracteres adquiridos e personificou as ideias pré-darwinistas sobre a evolução. Então, na sequência aqui, já temos o Charles Darwin, tá? Foi um naturalista britânico e convenceu a comunidade científica da teoria da evolução das espécies. Muita gente conhece, né, Charles Darwin, então não adianta se estender muito aqui, é só ligar o fato de que ele trouxe a teoria da evolução das espécies. Tem Augusto Comte, que trabalhou na criação da filosofia positivista, tá? E agora César Lombroso, esse também despenca na sua prova. Era psiquiatra, criador da antropologia criminal e trouxe a figura do criminoso nato. Seus estudos da criminalidade eram por métodos empíricos. Ele foi autor da obra Tratado Antropológico Experimental do Homem Delinquente. Em suas ideias, a criminalidade tinha fundamento biológico, tá? E aqui no Brasil, houve o Lombroso dos Trópicos aí, que era conhecido como Raimundo Nina Rodrigues. Esse era o nome do homem aí do Lombroso dos Trópicos. Por que isso? Porque as ideias dele eram parecidas com a ideia de Lombroso, tá? E ele escreveu a obra As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. Continuando aí, nós temos o Enrico Ferri. Enrico Ferri era advogado e trouxe o conceito sociológico para a criminologia. O delito, acreditava-se, ser resultado de fatores antropológicos, físicos e sociais. Foi o pai da sociologia criminal. Então falou em sociologia criminal, falou aí em Enrico Ferri, tá? Ele classificou os criminosos em categorias e implantou a máxima: menos justiça criminal e mais justiça social. Vamos aqui para mais um personagem, que é o Rafael Garofalo. E logo na sequência nós vamos resolver algumas questões de concursos anteriores. É importante demais que você estude a matéria, que guarde a matéria, escreva, leia, releia, assista ao vídeo 1, 2, 3 vezes,
mas é importante também que você pegue questões de concursos anteriores e responda. E eu vou dizer para você que 50% da sua prova, ou talvez mais, você consegue fazer resolvendo questões de concursos anteriores. Mas não é só lá colocar o X e ver se acertou ou se errou. Você precisa pegar essa questão, se você acertou ou se você errou, saber por que você errou, o que estava errado naquela questão. Então você volta às matérias que você já estudou e procura saber aquela questão ali, onde é que está o erro daquela questão. É dessa forma que nós estudamos as questões anteriores. Isso ajuda muito na hora de você fazer a sua prova. Então vamos lá. Rafael Garófalo, autor da obra Criminologia, e em 1885 referiu-se à expressão criminologia como sendo ciência. Através da análise do comportamento criminoso, defendeu a tese de que o crime é o sintoma de uma anomalia moral ou psíquica do indivíduo. Então, vamos pegar agora algumas provas anteriores e vamos resolver algumas questões. Vamos resolver juntos dessa vez, mas na próxima vocês resolverão sozinhos, tá? Então vamos lá. Vamos às questões então. Eu separei aqui uma prova de papiloscopista policial. Foi dado em 2013 pela VUNESP. E na questão 51 e 52 tem aí as matérias que nós já estudamos até agora. Pois terão outras provas aí, outras questões. Vocês podem estar procurando aí, ou vou ver se eu trago mais duas aí para vocês depois, já com essa matéria das questões que já estudamos até agora. Bom, a questão 51, ela diz assim: este autor foi o criador da chamada sociologia criminal. Para ele, a criminalidade derivava de fenômenos antropológicos, físicos e culturais. Trata-se de... Então vem as alternativas aí. Alternativa A, Francesco Carrara. Alternativa B, César Lombroso. Alternativa C, Rafael Garófalo. Alternativa D, Enrico Ferri. E alternativa E, Franz von Liszt. Bom, eu vou falar para vocês a resposta, depois vocês vão voltar aí a matéria e vão analisar essa resposta aí e vão procurar saber por que que os outros personagens aí, por que que não são eles, tá? Essa é a forma de se estudar. Primeiro a gente descobre aí qual é o personagem correto aí, por que ele é o personagem correto, e depois por que que os outros não são o personagem correto. Então, como estamos falando aqui de sociologia criminal, nós estudamos lá que o Enrico Ferri é o pai da sociologia criminal. Vocês podem voltar às matérias lá e estudarem. E os outros personagens, por que que não são? Vocês vão voltar lá e vão estudar também. À medida que vocês vão voltando e vão estudando, vocês vão assimilando melhor aí o conteúdo. Então é a alternativa D, Enrico Ferri, tá? Nós vamos aqui para a questão número 52, tá? Vamos responder essa questão aqui também. Ela é um pouco mais longa e um pouco mais complexa, mas vocês vão conseguir deduzir aí qual é a resposta correta, tá? A 52 diz assim: é da mesma prova de papiloscopista de 2013, tá? E tem o assunto é aquele conteúdo que nós já vimos. Pode-se afirmar que estão entre os princípios fundamentais da escola clássica da criminologia. Então está falando que pode-se afirmar que estão entre os princípios fundamentais do que? Da escola clássica. Então você vai ter que voltar lá nos estudos da escola clássica, lembrar que tem a escola clássica e a escola positiva, e você tem que trazer à tona tudo aquilo que tem na escola clássica para poder responder essa questão aqui. Então a alternativa A diz assim: o crime na escola clássica
é um ente jurídico, não é uma ação, mas sim uma infração. A punibilidade deve ser baseada no livre-arbítrio, adota-se o método de raciocínio lógico dedutivo. Essa é a alternativa A. A alternativa B diz assim: a pena, que é um instrumento de defesa social, a escola clássica, que se utiliza do método indutivo experimental, os objetos de estudo da ciência penal, que são o crime, o criminoso, a pena e o processo. Alternativa C. Lembre-se que ele está tentando relacionar essas coisas com a escola clássica. O crime é visto como um fenômeno social e individual na escola clássica. A pena tem caráter aflitivo, cuja finalidade é a defesa social. Essa é a alternativa C. Vamos ler a alternativa D. O direito penal, que é uma obra humana, a responsabilidade social que decorre do determinismo social, o delito, que é um fenômeno natural e social. Vamos para a alternativa E. A distinção entre imputáveis e inimputáveis existe na escola clássica. A responsabilidade moral, baseada no determinismo, quem não tiver capacidade de levar pelos mesmos motivos, deverá receber uma medida de segurança. Olha só, está falando de inimputável, imputável, isso nós vamos falar mais para frente. Só que, mesmo sem saber essa matéria aqui, dá para a gente responder essa questão. Eu vou dizer que é a questão A, e vocês vão analisar lá na escola clássica e escola positiva por que é a questão A e por que não são as outras questões. Vocês devem fazer isso agora, tá? Então a questão A diz assim: o crime na escola clássica é um ente jurídico, não é uma ação, mas sim uma infração. A punibilidade deve ser baseada no livre-arbítrio e adota-se o método de raciocínio lógico dedutivo. Claro, a gente estava falando lá que na escola clássica o método de estudo era lógico dedutivo, né? Nós afirmamos isso, está lá escrito também, vocês podem ler, tá? Esse contexto. Só nesse finalzinho a gente já mata aí, mas vou deixar vocês procurarem mais conteúdos aí. O porquê mais pode ser a alternativa A. Veja só, está falando do livre-arbítrio também que nós falamos, pesquisem lá, estudem. E é dessa forma que se estuda as questões anteriores, sabendo por que sim e por que não. E conseguindo descobrir aí dentro da doutrina que nós estamos estudando, dentro das matérias, onde é que estão essas questões aí. Dessa forma nós vamos bem. Eu vou trazer mais duas, enquanto vocês procuram aí, enquanto vocês reestudam. Eu vou trazer mais duas questões aí. Só acredito que vocês voltaram aí a matéria, né? Estudaram novamente as questões anteriores aí, tentaram descobrir por que não eram as outras alternativas. E eu estou trazendo mais três questões aqui para a gente estudar. Bom, essa daqui é de uma prova da Polícia Civil, também de 2013, mas é da prova de investigador de polícia, tá? Então uma prova para quem tem nível superior, a outra prova era para ensino médio, se eu não me engano, essa é para quem tem nível superior. Mas vocês vão ver que as questões estão tudo dentro daquilo que já estudamos até agora. É claro, tem bastante questão aqui. Nós vamos ler só aquilo que já estudamos até agora. Então, dá para a gente fazer aqui a questão 3, a questão 4 e acredito que a questão 6 também. A questão 3, ela é para completar. Então, eu já vou lendo aqui a questão, já colocando as alternativas aqui no meio. Então, vocês vão prestando bastante atenção, porque como vocês não têm o visual, só terão o áudio aí, só eu falando. Então, prestem bastante atenção. Diz assim a questão 3, a criminologia pode ser conceituada como uma ciência, e aí vem os pontinhos que nós vamos completar. Criminologia pode ser conceituada como uma ciência exata, baseada na observação e na experiência, e multidisciplinar, que tem por objeto de análise o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Vamos incluir a alternativa B aqui.
A criminologia pode ser conceituada como uma ciência, aí vem os pontinhos, objetiva, baseada na observação e na experiência e, os novos pontinhos, monodisciplinar, que tem por objeto de análise o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Vamos para a alternativa C. A criminologia pode ser conceituada como uma ciência, e aí vem os pontinhos, humana, baseada na observação e na experiência e, pontinhos, né, unidisciplinar, que tem por objeto de análise o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Alternativa D. A criminologia pode ser conceituada como uma ciência biológica, nos pontinhos, baseada na observação e na experiência e transdisciplinar, colocado no pontinho, que tem por objeto de análise o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Vamos para a alternativa E. A criminologia pode ser conceituada como uma ciência empírica, nos pontinhos, baseada na observação e na experiência e interdisciplinar, nos pontinhos, que tem por objeto de análise o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Bom, nesse caso aqui, a alternativa E, né? Criminologia pode ser conceituada como uma ciência empírica, nós vimos isso aí na nossa aula, baseada na observação e na experiência e na interdisciplinar, que tem por objeto de análise o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Então, a criminologia é uma ciência empírica interdisciplinar, tá? Isso falamos bastante disso aí, tá aí no seu material, volta e descobre por que não são os outros aí. Vamos para a alternativa 4, tá? Deixa eu rolar a barra aqui para a gente fazer a alternativa 4. Alternativa 4 diz assim: assinale a alternativa correta em relação a Enrico Ferri. Então, alternativa A. Foi filósofo, sustentou que a criminologia é fruto da disparidade social, portanto, riqueza e pobreza estão ligados ao crime. Alternativa B. Enrico Ferri foi escritor, criou a teoria da escola clássica da criminologia, utilizou o método lógico dedutivo. Essa é a alternativa B, que estão tentando ligar aí a Enrico Ferri. Alternativa C. Enrico Ferri publicou o livro O Homem Delinquente em 1876, descrevendo o determinismo biológico como fonte de personalidade criminosa. Como alternativa D. Enrico Ferri foi jurista, afirmou que o crime estava no homem e que se revelava como degeneração deste. Alternativa E. Foi autor da obra Sociologia Criminal. Para ele, a criminalidade deriva de fenômenos antropológicos, físicos e sociais. Bom, eu falei lá para vocês que Enrico Ferri foi o pai da sociologia, né? Da sociologia criminal, pai da sociologia criminal. Então, no caso aí, a alternativa E, também não estava muito difícil na prova, na questão que acabamos de ler de papiloscopista, também já falava de Enrico Ferri, né? Vamos para a questão número 6, que também é tranquila de se responder, tá? A obra dos delitos e das penas, de 1764, foi escrita por... Aí vem os nomes aqui, né? Adolf Quetelet, Francesco Carrara, na alternativa B. Alternativa C, Giovanni. Alternativa D, Cesare Bonezana. E alternativa E, Cesare Lombroso. Bom, a obra dos delitos e das penas, eu até falei para vocês que era interessante estar dando uma lida nessa obra aí. Eu já li ela umas 2, 3 vezes. É muito interessante essa obra. Quem escreveu foi Cesare Bonezana, tá? Conhecido como Marquês de Beccaria. Bom, volto a dizer, estou até sendo chato em dizer isso. Questões vocês resolvem analisando por que não são aquelas outras questões. Porque as outras questões, as outras alternativas estão erradas, tá? E por que aquela que é a certa? É assim que nós estudamos.
Vou deixar aí para vocês no site, vocês podem baixar provas anteriores aí, as questões de criminologia vocês podem ir fazendo, que dessa forma vão ajudar bastante vocês. E nós vamos nos encontrar aí na próxima videoaula, tá? Videoaula de número 2. E no final dela nós também vamos fazer algumas questões que serão tranquilas, porque já teremos estudado o conteúdo. Então por hoje é isso aí, e estudem bastante.